E aí, Magiqueiros de plantão, bora jogar um Magic? É claro. Pra quem assistiu aí o unboxing que eu fiz do Planescape Anthology e não entendeu merda nenhuma o que é aquilo, porque tem gente que não conhece, aí pergunta, mas que porra é essa? Como é que joga isso? Eu falei que, como eram muitos planos, eu faria um vídeo explicando as habilidades dos planos. E é isso que é o vídeo de hoje, que eu vou mostrar para vocês cada plano que ele faz. Eu vou tentar ser acelerado porque são 80 planos. Então vamos lá. Primeiro eu vou explicar o que é o Planescape. Lindo isso aqui. Nossa. No jogo Planescape, vocês é um jogo multiplayer e vocês jogam nos planos que são essas cartas aqui. Vocês jogam aqui. Essas cartas têm habilidades estáticas, habilidades desencadeadas e habilidades ativadas, que influenciam cada jogador ou o jogador que chegou no plano. Não é só plano que tem, também tem fenômenos. O fenômeno ele é encontrado, ele é resolvido, ele vai para o fundo e abre um novo plano. E é onde que o plano vai valer para cada jogador. Então vamos para cada plano para vocês verem o quanto isso é caótico e o quanto é roubado. Esse dado aqui é o seguinte. Você tem direito a jogar esse dado uma vez por turno de graça. Para cada uma vez que você jogar além da primeira de graça, você paga uma mana. Ou seja, jogou a primeira, quer jogar 2 vezes? Paga uma mana. Quer jogar 3 vezes? Paga 2. Quer jogar 4? Paga 3. E assim vai. Toda vez que rola o garfinho aqui do Planalta, do Planewalker, a gente muda de plano. E toda vez que rolar a bolinha, a habilidade ativada do plano, acontece a habilidade do plano. Então, já viu que não é fácil assim não. Ó, 2 vezes seguida. Então vamos lá, galera. Vou mostrar para vocês os planos, o que faz. Pool of Beckoning. Esse aqui é o plano onde o Bola meditava, né? O plano do titio. É o seguinte, olha só. No início da sua etapa final, você coloca os cards da sua mão no fundo do Grimório em qualquer ordem e compra a mesma quantidade de cards. Isso aqui é para todo mundo. Todo mundo tem que fazer isso. Rolou a bolinha, você revela 3 cards do deck planar, né? Você vai revelar 3 cards do deck planar, se não me engano, e vai ativar a habilidade de bolinha dos 3. Isso, vai desencadear a habilidade da bolinha dos 3 e depois vai colocar no fundo do deck planar em qualquer ordem os 3 que você revelou. Esse plano do titio aí é foda. Ou mais. Murasa, esse plano é Zendikar. Toda vez que uma ficha que não seja criatura entra em jogo, o seu controlador procura no seu Grimório por um card de terreno básico, revela e coloca em jogo virado, embaralha o Grimório. Doido demais. Rola a bolinha, o terreno alvo se torna uma criatura 4/4 e ainda é um terreno. Esse aqui é o Nar Aisler, é o plano de Windfire. No início da sua manutenção, você coloca um marcador nesse plano. Marcador não sei de que, mas coloca um marcador nele. Ele causa dano em você igual ao número de marcador que tem nele. Puta que pariu. Rolou bolinha, ele causa 3 de dano ao jogador alvo. Doido demais. Naya é o plano de Alara. Você pode jogar qualquer número de terrenos a cada um dos seus turnos. Qualquer número de terrenos você joga. Rolou bolinha. A criatura vermelha, verde ou branca que você controla ganha +1/+1 até o final do turno para cada terreno que você controla. Fica porradeira, apelona. Nefalia é o plano de Innistrad.
No início da sua etapa final, você coloca 7 cards do topo do seu Grimório no seu cemitério e devolve um card aleatoriamente do seu cemitério para a mão. Rolou bolinha, você devolve um card do seu cemitério para sua mão. Esse aqui é o Dominion, é o plano de Nova Firexia. Todo plano de Firexia é maldito, né? Quando esse plano sai, quando você abandona esse plano, você destrói cada permanente que não seja terreno, que não tenha um marcador de destino nele. E toda vez que você rola a bolinha, você coloca o marcador de destino na permanente alvo, né? Quando ele sair, vai sair as permanentes que não tem marcador de destino. As que tem marcadores de destino vão ficar, mas os marcadores de destino vão sair. Oneiki Catacomb é Chandalar. Plano de Chandalar, todas as criaturas bloqueadoras têm toque mortífero. Isso aí. Não, que bloqueadoras, velho. Pretas. Todas as criaturas pretas têm toque mortífero. Você rola a bolinha. As criaturas que você controla ganham mais 1/0 iniciativa até o final do turno. Temos aqui Orochi, Colônia Orochi, é o plano de Kamigawa. Toda vez que uma criatura que você controla causa dano de combate ao jogador, você pode procurar no seu Grimório por um card de terreno básico e colocar em jogo virado e baralho o seu Grimório. E rolou bolinha, a criatura não pode ser bloqueada nesse turno. A criatura alvo não pode ser bloqueada nesse turno. Ozova é o plano de Ravnica. Quando a gente abandonar esse plano, cada jogador devolve todas as criaturas do seu cemitério para o jogo. Rolou bolinha, para cada oponente você remove uma criatura alvo do cemitério dele do jogo. Otária, sou Otária, é o plano de Dominária. Instantâneo e feitiços dos seus cemitérios tem flashback. E o flashback é igual ao custo de mana convertido. Você pode jogar ele do seu cemitério pagando o flashback, que é o custo de mana dele. Depois que a mágica resolve, o flashback, a mágica ela é removida de jogo. Não vai pro cemitério de novo, não. Toda vez que você rola bolinha, você joga um turno extra depois desse. É do caralho isso aqui. Panharmonicon. Não, que Panharmonicon? Panopticon. É um plano de Mirrodin. Quando você... Como é que é? Quando esse plano entra, você compra um card. No início da sua manutenção, no início da sua etapa de compra, você compra um card adicional. Você rola a bolinha, compra um card adicional. Ou seja, essa primeira habilidade aqui é quando você entra nesse plano. Então o cara que entrou no plano vai comprar um card. Beleza. Aí vai, no início da sua etapa de compra, isso vai para todo mundo, compra um card adicional. E a bolinha também vale para todo mundo. Rolou bolinha, compra um card. Como é que é? Immersturm. Plano de Vala. Toda vez que a criatura entra em jogo, ela causa ao seu controlador dano igual ao poder. Como é que é o negócio aqui, velho? Toda vez que uma criatura entra em jogo, essa criatura causa dano igual ao seu poder, a criatura ou jogador alvo, a sua escolha. Isso aí. Entrou em jogo, causou damage. Rolou bolinha, você remove a criatura e devolve ela para o jogo sob seu controle. Blinka a criatura. Isle of Vesuva é o plano de Dominária. Toda vez que uma criatura que não seja ficha entra em jogo, seu controlador coloca uma ficha que seja cópia daquela criatura. Toda vez rola a bolinha, você destrói a criatura alvo e todas as criaturas com o mesmo nome daquela criatura. E não é você pode não, destrua. Izzet Sternmaze é o plano de Ravnica. Toda vez que um jogador castar um instantâneo feitiço, aquele jogador copia aquela mágica e escolhe novos alvos. E se rolar a bolinha, as instantâneas e feitiços que você castar nesse turno custam 3 a menos. 3 incolores a menos. Cassim é um plano de Innistrad. Você previne todo o dano que seria combate pelas criaturas que não sejam lambizame.
É isso aí. Rolou bolinha. Cada criatura que você controla ganha mais 2, ganha atropelar e é um lobisomem adicional aos outros tipos. Vai bater pra caralho. Krashara Fultlings. É um plano de Monseng. Toda vez que uma criatura que você controla ataca, para cada jogador, você vai criar uma ficha de criatura atacando aquele jogador. E no início da sua etapa final você sacrifica as fichas. Você exila as fichas. Você rolou bolinha, você pode sacrificar qualquer número de criaturas. Se fizer isso, ela causa dano na mesma quantidade. Se fizer isso, causa a mesma quantidade de dano ao jogador alvo. Ou, não causa dano, não é o jogador não. Se fizer causa dano, a criatura alvo. Isso, criatura. King Spirit District é um plano de Ravnica. Quando eu abro esse plano, né, e no início do meu pré-combate, eu coloco um marcador nele, nesse plano aqui. Ele me adiciona uma mana vermelha para cada marcador de carga que tem aqui. E eu rolo ver bolinha, né? Eu posso pagar X. E se eu fizer isso, ele causa X de dano à criatura jogador, alvo. Croza é o plano de Dominária. Todas as criaturas ganham mais 2. Se rola a bolinha, eu adiciono essa combinação de mana aí na minha reserva de mana. Lindo. Lair of Asher Idol é o plano de Asgol. No início da minha manutenção, eu sacrifico uma criatura. Se eu não puder, eu saio desse plano. E toda vez que eu rolo a bolinha, coloque qualquer número de jogador-alvo, cria uma ficha de zumbi 2/2 em jogo. Coloca uma ficha de zumbi. Qualquer número de jogadores alvo. Escolho quem vai fazer. Seer of Sand é o plano de Rabiar. Os jogadores revelam cada carta que compra, no caso. Toda vez que um jogador comprar um terreno, aquele jogador ganha 3 de vida. Toda vez que aquele jogador comprar um não terreno, ele perde 3 de vida. Toda vez que rola a bolinha, coloca permanente alvo no topo do Grimório do seu dono. Doido demais. Selesnya Loft Gardens. Loft Gardens é o plano de Ravnica. Se um efeito for fazer que você coloca uma ou mais fichas, ao invés disso você coloca o dobro daquela quantidade. Se um efeito for fazer que você coloca um marcador na permanente, ao invés disso vai fazer com que você coloque o dobro de marcadores. Isso daqui é a temporada da multiplicação em plano. E rolou bolinha, até o final do turno, toda vez que você vira um terreno para gerar mana, adiciona uma mana daquela cor que aquele terreno gera na sua reserva de mana. Shiv é o plano de Dominária. Todas as criaturas pagam vermelha, ela ganha mais 1/0 até o final do turno. Rolou bolinha, faz uma ficha de 5/5 de dragão, com voar em jogo. Skybrim, né, é o plano de Kaldheim. Jogadores jogam com o card do topo do Grimório revelado. Os jogadores não podem jogar cards cards do mesmo tipo que está revelado no topo do Grimório não podem ser castados. Que doido, velho. Que doido. As mágicas que sejam do mesmo tipo de card, do card do topo do Grimório, não pode ser castado. Que foda, velho. Toda vez que roda a bolinha, aquele jogador perde vida igual o número de cards na sua mão. Trava a mão de todo mundo. Sokezan é o plano de Kamigawa. Todas as criaturas ganham mais 1/1 em ímpeto. Rolou bolinha, desvira todas as criaturas atacantes nesse turno.
você ganha uma fase de combate adicional. E isso, desvira as criaturas e você ganha uma fase de combate adicional. Stains of Infinite. Plane Xerex. Xerex. Não há número máximo de como é que é? Os jogadores não têm número máximo de cartas na mão. Toda vez que você rolar um dado planar, você compra o card. Que doido, velho. Toda vez que rolar o dado, você compra um card. Toda vez que você rolar a bolinha, você revela o card do topo do deck planar. Se fizer isso, como é que é? Coloca no fundo do deck. Revela o card do topo do deck e você pode colocar no fundo. Que doido! É repetaculê. Não há número máximo de carta na mão, isso ajuda demais. Toda vez que você rolar o dado, você compra uma carta. Toda vez que você rolar a bolinha, você vai revelar o card do topo do deck planar e pode colocar no fundo. Doido demais. Stência, plano Innistrad. Toda vez que uma criatura causa dano de... Peraí. Toda vez que uma criatura causa dano a um ou mais jogadores, se foi a primeira vez que ela fez isso no turno, coloca o marcador de mais um nela. Causa dano, não fala de combate. Toda vez que você rola bolinha, cada criatura que você controla ganha. Vira, essa criatura causa 1 de dano ao jogador alvo, até o final do turno. Stronghold Furnace é o plano de Hat. Ela causa dano... Peraí. Se uma fonte for causar dano a criatura ou jogador, ao invés disso ela vai causar o dobro daquele dano. Toda vez que rola a bolinha, isso aqui causa 1 de dano a criatura ou jogador alvo. Takenuma, plano de Kamigawa. Toda vez que uma criatura deixa o campo de batalha, você compra um card. Toda vez que rola a bolinha, você devolve um card que você controla para a mão do seu dono. Tazen é o plano de Zendikar. As criaturas não podem bloquear. E toda vez que rola a bolinha, você compra um card para cada terreno que você controla. Apelão. Talon Gates. Isso aqui, vamos ver. O plano de Dominária. Nossa, mãe. Que negócio cabuloso. Você castar um feitiço. Se você for castar um feitiço, você pode exilar um card que... Ah, tá, entendi. Toda vez... Se você for castar um feitiço, você exila um card que não seja terreno da sua mão, com X marcador temporal nele, sendo X o custo de mana convertido. E aquele card fica suspenso. O card exilado fica suspenso e ganha suspender X, sendo X é o custo de mana dele. Toda vez que rolar a bolinha, você remove um marcador temporal da permanente suspensa. A permanente suspensa é o seguinte: no início da sua manutenção você remove um marcador temporal nele. Quando nenhum marcador temporal tiver, quando todos forem removidos, você joga aquele card, sem pagar o custo de mana. Tumber City é um plano de Kinshala. Toda vez que um jogador vira um terreno para gerar mana, causa 1 de dano aqui ao jogador. Rolou bolinha, cada outro jogador sacrifica uma permanente que não seja terreno. Ai. Trio of Mage Rings é o plano de Vryn. As instantâneas e feitiços tem rebote, né? Castou, exila. Na sua manutenção, joga de novo, que é o rebote dela, sem pagar o custo de mana. E a mágica é exilada. Não vai pro cemitério. Rolou bolinha, você pode procurar no seu Grimório por um card instantâneo ou feitiço, revelar e colocar na mão. Embaralha o Grimório. Trunga Jungle é um plano de Ergamon. Todos os terrenos têm vira adicional a mana de qualquer cor, reserva de mana. Rolou bolinha, você revela 3 cartas do topo do seu Grimório, coloca todos os terrenos revelados dessa maneira na sua mão e o resto no fundo do seu Grimório, em qualquer ordem.
To Hill Island é o plano de ir. As mágicas de criatura custam 2 a menos a ser jogada. Rolou bolinha, você revela os 3 cards do topo do seu Grimório. Coloca todos os cards de criaturas reveladas dessa forma na sua mão, o restante no seu cemitério. Lembrando, isso vale para todo mundo. Undersiege Reiches, um plano de Ravnica. Toda vez que uma criatura causa dano de combate ao jogador, seu controlador compra um card. Rolou bolinha. Não há número máximo de cartas na sua mão até o restante do jogo. Velis Veil é o plano de Lórien. Cada criatura ganha +1/+1 para cada outra criatura que tiver em jogo que compartilhe o mesmo tipo que ela. É o escudo de armas nesse plano. Rolou bolinha, a criatura alvo ganha todos os tipos de criatura até o final do turno. O Winding Palaces é o plano de Belenon. Jogadores jogam com o card do topo do Grimório revelado. Você pode jogar o card do topo do Grimório de qualquer jogador. Rolou bolinha, cada jogador coloca o card do topo do Grimório dele no cemitério. Muito foda, velho. Joga até terreno. Deserfing Maze é o plano de Keener. Kinet, isso. Criaturas com voar ganha +2/+0, +2/0. Sem voar ganha -2/-0. E toda vez que rola bolinha, criatura alvo ganha voar até o final do turno. Monte Queralia é um plano regata. No início da minha etapa final eu coloco o marcador de pressão nesse carinha aqui. Quando a gente mudar, quando esse carinha aqui sair de jogo, ele vai causar dano a cada criatura e cada planinauta, um dano igual ao número de marcador de pressão nele. Rolou bolinha, eu vou ser imune ao dano por esse marcador até o restante do jogo. Até o fim do jogo, eu e minhas permanentes são imunes ao dano por esse marcador, por esses marcadores de pressão. Prav é o plano de Ravnica. Se eu jogar mágica nesse turno, eu não posso atacar com criatura. Se eu atacar, não vou poder fazer mágica. Rolou bolinha, eu ganho vida igual ao número de cards na minha mão. Quicksilver Seer é o plano de Mirrodin. Quando esse plano aparece, eu faço Vidência 4. No início de cada manutenção, no início da minha manutenção, Vidência 4. Quando rola bolinha, eu revelo o card do topo do meu Grimório, eu posso jogar sem pagar o custo de mana. Raven's Room é o plano de Pântano Sombrio. Todas as criaturas têm murchar, causa dano com marcador de -1/-1. Rolou bolinha, eu ponho um marcador de -1/-1 numa criatura alvo, 2 em outra e 3 em outra. Sanctum of Serra é o plano de Sear's Helm. Quando a gente sair desse plano, destrói todas as permanentes que não seja terreno. Rolou bolinha, você ganha o seu total de vida, seu total de pontos de vida se torna 20. Isso aqui jogando em comando é prejuízo. The Elm Fog é o plano de Equilor. Os jogadores pulam sua etapa de desvirar. E isso, rolou bolinha, desvira todas as permanentes que você controla. Feeding Grounds, o plano de Muraganda. As mágicas vermelhas custam a menos a ser jogadas, as mágicas verdes custam a menos a ser jogada. Rolou bolinha, coloca X marcador de +1/+1 na criatura alvo, onde X é o custo de mana convertido daquela criatura. Mortic Tide. Isso é um fenômeno. Apareceu, resolveu, saiu. Quando esse fenômeno aparece, né? Nossa, isso aqui é um soco no peito que eu vou te falar. Quando esse esquema aparece, galera,
todos os jogadores vão embaralhar cada permanente que ele controla no deck. Vai revelar, aí embaralhou, vai revelar cards do topo do Grimório igual a quantidade de permanente embaralhada no Grimório. E vai colocar em jogo, desse jeito. Pega tudo, embaralha, a mesma quantidade vai revelando o que for permanente para o jogo. O que não for permanente vai para o fundo do Grimório em qualquer ordem. Mais um fenômeno. Quando isso aqui aparece, cada jogador compra 4 cards. Aerófolis é o plano de Kefalai. Quando a gente sair desse plano... Não. Quando eu entro nesse plano, e no início da manutenção, eu coloco o marcador nele. Eu ganho vida igual ao número de marcadores nele. Marcadores de escola, parece. Scroll, não sei o que é isso não. Se ele tiver 10 ou mais marcadores, a gente sai desse plano. Rolou bolinha, coloca o marcador nele. Compra card igual ao número de marcadores nele. Pô, muito foda esse plano, ajuda mesmo. The Dark Baron é o plano de Urgrota. Toda vez que uma criatura que não seja, toda vez que um card que não seja preto entrar em jogo do cemitério, vindo de qualquer lugar. Não, peraí. Toda vez que um card que não seja preto for jogado no cemitério vindo de qualquer lugar, aquele jogador perde 1 de vida, o jogador alvo. Ou aquele jogador. Peraí, Graveyard. Aquele jogador perde 1 de vida. Sim. Toda vez que rola a bolinha, cada oponente descarta um card. Ah, tá. Toda vez que um card que não for preto for pro cemitério vindo de qualquer lugar, o jogador que colocou perde 1 de vida. Toda vez que rola a bolinha, cada oponente descarta um card. Edge of Malakor. É muito complicado ler esses, eu acho, esses planos. É o plano de Belenon. Se uma criatura que você controla desvirar... Não. Se uma criatura que você controla desvirar durante sua fase de desvirar, coloco 2 marcadores nela em vez disso. Ela não... Nossa, se uma criatura que eu controlo for desvirar durante a etapa de desvirar, eu coloco 2 marcadores de +1/+1 nela em vez disso. Elas não desviram. Se rolar bolinha, eu desviro cada criatura que eu controlo. Nova Firexa. Pode saber que é pelada. Furnace Layer. Plano de Nova Firexa. Olha bem. Quando eu entrar aqui e no início da minha manutenção, eu escolho um jogador aleatório. Aquele jogador descarta um card. Se um card descartado for um terreno, ele perde 3 de vida. Rolou bolinha, você pode destruir uma permanente alvo que não seja terreno. Gavony é o plano de Innistrad. Todas as criaturas têm vigilância. Rolou bolinha, as criaturas que você controla ganham indestrutível até o final do turno. Jund, o plano de Alara. Toda vez que eu jogar uma mágica preta, vermelha ou verde, mágica de que as minhas criaturas ganham devorar 5. E toda vez que eu rolo bolinha, eu crio 2 fichinhas de Goblin vermelho em jogo. Devorar 5, velho. Devorar 5 é o seguinte: para cada criatura que eu sacrificar, quando essa criatura entrar em jogo, que ela devorar, ela ganha 5 marcadores de +1/+1. Isso aqui é pé no saco. Time Distortion, distorção temporal. É um fenômeno. Quando esse fenômeno entra, inverte a ordem dos jogadores, dos jogos. Se a roda está rolando assim, apareceu, vai voltar. Ou seja, um jogador vai ficar sem jogar um turno. Academia Aftolari West. É o plano de Dominária. No início da minha etapa final, se não tiver cards na sua mão, eu compro 7 cards. Rolou bolinha, eu descarto minha mão. Chaotic Ether. Quando eu encontrar esse Chaotic Ether, eu vou rolar... Todas as vezes que eu rolar a bolinha, todas as vezes que eu rolar o dado
aqui, tudo que não cair aqui vai ser como se tivesse caído aqui, com exceção isso, entendeu? Rolou. Quando eu encontrar isso aqui, pra mim, né? Toda vez que eu rolar o planar, caiu isso aqui, é a mesma coisa de ter caído bolinha. Aí o plano sai. É um fenômeno. Outro fenômeno, interplanar túnel, túnel interplanar. Quando esse card aparece, eu revelo 5 cards do meu deck planar. E eu escolho um daqueles 5, coloco em jogo. E o resto eu coloco no fundo em qualquer ordem. Isso aí. Reality Chirping é um fenômeno também. Quando esse fenômeno aparece, cada jogador coloca uma permanente que ele controla na mão dele em jogo. Coloca uma permanente da mão em jogo. Spartian Merging é um fenômeno. Quando esse fenômeno aparece, eu revelo o card do topo do meu planar, até revelar 2 cards de plano. E eu escolho um deles, no caso, né? E coloque um no topo. Não, coloca um na onde? Coloca um card revelado no fundo do Grimório de plano. Isso apareceu, eu olho os dois, escolho um, coloco em jogo e coloco ele e o outro no fundo. Glimmerword Bursting é o plano de Mirrodin. Toda vez que um jogador casta um instantâneo feitiço, se ele tem um único alvo, ele vai fazer um alvo para cada oponente que ele controla. Vai fazer uma cópia daquele instantâneo feitiço em cada alvo, né? E toda vez que rola a bolinha, eu escolho a criatura alvo. Cada jogador, exceto o controlador daquela criatura, faz uma cópia daquela criatura. Que doido. Gold Maiden é o plano de Loren. Toda vez que eu casto um terreno, toda vez que um terreno entra em jogo, se o controlador coloca 3 fichinhas de bode 01. Toda vez que rola a bolinha, cria uma ficha de bode 01. Olha os bodinhos. Grande Ossuary é o plano de Ravnica. Toda vez que uma criatura morre, seu controlador distribui um número de marcador de +1/+1 igual ao poder daquela criatura dentre as criaturas que ele controla. Rolou bolinha, cada jogador sacrifica, exila todas as criaturas que ele controla e coloca X fichinha de Saprófita 1/1, sendo X o total dos poderes das criaturas que ele exilou. Isso é ruim, não gosto não. The Great Forest é o plano de Loren. Cada criatura causa dano de combate com a sua resistência ao invés do poder. Toda vez que rola a bolinha, as criaturas que você controla ganham +0/+2, atropelar até o final do turno. Grixis é o plano de Alara. As minhas criaturas azul, preta e vermelha no meu cemitério tem desenterrar. E com custo de mana igual ao custo de mana dela. Desenterrar, eu jogo a criatura do meu cemitério, ela ganha ímpeto até o final do turno, e no final do turno eu exilo a criatura. Rolou bolinha, eu coloco um card do meu cemitério em jogo. Não, coloco um card de um cemitério em jogo sob meu controle. Não é do meu, de qualquer um. Grove of the Drumpots é o plano de Fabicin. Quando eu entro nesse plano e no início da minha manutenção, eu revelo o card do topo do meu Grimório até revelar um card de criatura. Coloco aqui card em jogo, o resto no fundo, qualquer ordem. Rolou bolinha, eu devolvo um card de criatura do meu cemitério para o jogo. Apelão. Edron Fields of Agaden é o plano de Zendikar. As criaturas com poder 7 ou mais não podem atacar nem bloquear. Se eu rolar bolinha, eu crio uma ficha de Eldrazi 7/7 com aniquilador 1. Incolor. Em
em jogo. De hipódromo. O hipódromo, plano de Segovia. Todas as criaturas ganham -5, -0. Rolou bolinha, você pode destruir a criatura com poder de 0 ou menos. Que doido. The Etherflux é o plano de Icatana. Quando eu entro nesse plano e no início da minha manutenção, de cada manutenção, da manutenção dos jogadores, você pode sacrificar uma criatura. Se fizer isso, revele cards do topo do meu Grimório até revelar um card de criatura. Coloca aqui card em jogo. Embaralho o Grimório. Não. Isso, eu embaralho os outros cards revelados dessa forma no Grimório. Rolou bolinha, eu posso colocar um card da minha mão em jogo. Virado. Não, coloco em Beto Filho. Coloco um card da minha mão em jogo. Eigren é o plano de Ravnica. Toda vez que uma criatura branca morre, eu devolvo um card. Devolvo para o jogo sob o controle do seu dono no início da próxima etapa final. Toda vez que uma criatura não branca morre, devolve para a mão do seu dono no início da próxima etapa final. Rolou bolinha, as criaturas não podem atacar você ou um Planewalker que você controla. Uncle. Os jogadores podem castar encantamentos, mágicas de encantamentos, como se tivesse flash. Toda vez que rolar bolinha, destrói a criatura se ela não estiver encantada. Ou se ela estiver encantada. Desencantada ou encantada, um negócio assim. Astral Arena é o plano de Kubahan. Não mais do que uma criatura ataca a cada combate. Não mais do que uma criatura bloqueia a cada combate. Rolou bolinha, ela causa 2 de dano a cada criatura. Esse plano causa 2 de dano. Bunch é o plano de Alara. Todas as criaturas têm exaltado. Atacou sozinha, ganha +1/+1. Todo mundo vai ter exaltado. Foda. Pra cada criatura tem exaltado. Doido. Rolou bolinha. Coloca o marcador de divindade na criatura alvo verde, branco ou azul. Essa criatura é indestrutível enquanto ela tiver um marcador de divindade. Tá acabando, galera. Buldring Bastion é o plano de Equilor. Toda vez que uma criatura entra em jogo, ela ganha golpe duplo iniciativa até o final do turno. Rolou bolinha, eu exilo uma criatura que não seja ficha que eu controlo, devolvo ela pro jogo sob meu controle. Blinco. Celestina Riff é o plano de Luvion. Criatura sem voar ou sem travessia de ilha não ataca. Toda vez que eu rolo bolinha, até o final... como é que é? Nossa. E toda vez que eu rolo bolinha, até o final do jogo, eu não posso perder. Isso, e meus oponentes não podem ganhar. Não é até o final do jogo, não. Enquanto a gente estiver nesse plano, eu não perco o jogo, meus oponentes não ganham. Que legal, cara. Enquanto eu estiver nesse plano. Quem rola a bolinha que estiver nesse plano não perde. Cliffside Market. Plano de mercado. Quando você entrar nesse plano e no início de cada manutenção, da sua manutenção, você permuta o ponto de vida com o jogador alvo. Rolou bolinha, você ganha o controle de 2 permanentes que compartilham o mesmo tipo. 2 permanentes alvo que compartilham o mesmo tipo. Eloren Wilds é o plano de Chandalar. Toda vez que um jogador vira uma permanente para gerar mana, ele adiciona uma mana na pool que aquela permanente produz. Rolou bolinha, o jogador não pode castar mágica. O jogador não pode castar mágica enquanto tiver. O jogador alvo não casta mágica enquanto tiver nesse plano. Isso é foda. Isso é um fenômeno. Entrou, Planewide Disaster, destrói tudo. Destrói todas as criaturas. Late Lake é o plano de Arcos. No início da minha manutenção,
coloco os 10 cards do topo do meu Grimório no meu cemitério. Rolou bolinha, jogador alvo, coloco os 10 cards do topo do Grimório dele no cemitério. Nossa senhora, que é isso? Eu achei que era só nova Firexia. Llanowar, o plano de Dominária. Todas as criaturas têm vira, adiciona 2 vezes, reserva de mana. Rolou bolinha, desvira todas as criaturas que você controla. O Maelstrom é o plano de Alara. Quando eu entro nesse plano e no início da minha manutenção, você revela a card do topo do meu Grimório. Se for um card de permanente, eu coloco em jogo. Se o card revelado não for para o jogo, os cards revelados que não forem para o jogo, vai para o fundo do Grimório de forma aleatória, qualquer ordem. E toda vez que rola a bolinha, eu devolvo uma permanente do meu cemitério para o jogo. E é isso aí. Como é que é? No início da minha manutenção, você revela o card do topo do Grimório. Se for um card permanente, eu coloco em jogo. Se o card revelado não for, eu coloco no fundo. É isso mesmo. Rolou bolinha, devolvo uma permanente do meu cemitério para o jogo. Minamo, o plano de Kamigawa. Toda vez que eu jogo uma mágica, eu compro um card. Rolou bolinha, cada jogador devolve um card azul do seu cemitério para sua mão. Mirrodin Diffs, o plano de Karsus. Toda vez que um jogador casta uma mágica, joga uma moeda. Nossa, que doido. Toda vez que o jogador jogar uma mágica, joga uma moeda. Se eu ganhar, anula a mágica. Toda vez que rola a bolinha, aquele jogador revela o card do topo do seu Grimório. Jogador alvo. Se for um card que não seja terreno, você pode castar sem pagar o custo de mana. Qualquer jogador, véio, pode anular, ó, jogando moeda. Fields of Summer é o plano de Mog. Toda vez que um jogador casta uma mágica, aquele jogador ganha 2 de vida. Rolou bolinha, você ganha 10 de vida. Tá acabando. The Fourth Share, plano de Firexia. No início da sua manutenção, sacrifica uma criatura que não seja preta. Rolou bolinha, cria uma ficha de zumbi 2/2. Penúltimo plano. Glen Elendra, plano de Lórien. No fim de cada combate, eu permuto o controle de uma criatura, por uma criatura minha que causou dano de combate ao jogador. Minha criatura causou dano ao jogador, eu permuto o controle. Pego uma criatura dele, pego pra mim, pego a criatura que causou dano e coloco em controle dele. Rolou bolinha, eu ganho controle de uma criatura minha. Eu ganho o controle de volta de uma criatura. Nossa, que confusão. É assim, galera. Causou dano, eu posso trocar, permutar. Rolou bolinha, eu pego a minha de volta. É isso aí. E o último plano, Horizon Boast. Box. É o plano de Firúlia. Todas as permanentes desviram a cada etapa de desvirar. Rolou bolinha, você pode procurar no seu Grimório por 3 cards de terreno básico, colocar em jogo virado, embaralha o meu Grimório. O vídeo ficou gigante, que eu sei, ficou, mas eu consegui, eu li cada plano, expliquei pra vocês como é que funciona o jogo. Entendeu? É um jogo caótico, mas é divertido demais. O pessoal queima mana mesmo no dado. Esse dado aqui, ele é maldito. Aí, ele é maldito. Então, galera, gostou do vídeo? Coloca joinha. Se inscreve no canal se não for inscrito. Compartilhe o vídeo, isso vai me ajudar demais. Comentem aí sobre esses planos aí, qual que vocês acharam o mais cabuloso. Me segue lá no Facebook, segue a página lá, Magiqueiros de Plantão, curta lá no Facebook. E até o próximo vídeo aí, galera. Falou!